e a sua misericórdia dura para sempre. Não é verdade? Aleluia. Nesta manhã, o Senhor tem falado com os nossos corações, tem movido pelo seu Espírito em nosso meio. Eu espero que aqueles que nos acompanham de forma não presencial também possam estar percebendo a presença do Senhor, recebendo do seu amor e da sua graça. Isso é muito significativo, muito importante. Nós temos alguns minutos ainda nesta manhã e eu gostaria de compartilhar algo que eu não posso deixar de falar, porque se eu deixar de falar, vocês vão deixar de ser abençoados e eu vou ser cobrado disso. Há 2 meses atrás, aqui, nós falamos que nós temos uma necessidade de edificar a igreja do Senhor para discipular as nações, discipular as pessoas, daqui e em todas as partes, em todos os lugares. E eu disse também que a igreja também precisa ser edificada, não apenas para discipular as nações, mas para abençoar as famílias. Há um propósito maior, né, em Deus, com a sua igreja, com o seu povo aqui na terra. O evangelismo leva ao discipulado, ao ensino do Senhor, aos ensinamentos do Senhor, né? E a levar as pessoas a aprender a andar nos caminhos de Deus. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que, junto com o discipulado, vem uma vida nova em família. Então, quando nós edificamos a igreja, a família do Senhor, as famílias da terra podem ser abençoadas. E é isso que eu quero colocar aqui de uma maneira breve para você. Eu vou começar aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 3, que é um texto nosso conhecido aqui, né? Que diz o seguinte: Deus chamou a Abraão, né, para uma missão e prometeu abençoá-lo, abençoar a sua descendência, né? E ele não tinha filhos quando ele foi chamado, né? Já era casado há um bom tempo, mas não tinha filhos. Mas Deus prometeu abençoar. Se ele abençoar a descendência, ele ia dar filhos. E nesse versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis, o Senhor ainda acrescenta e diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, ou na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa de Deus, que a partir de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Pois bem, como é que a gente edifica uma família? Se é importante edificar uma família, a fim de que ela possa abençoar outras famílias, né? Como a gente faz isso? Qual é o processo? Né? Então, vou passar aqui para você alguns pontos que são importantes, que da mesma maneira que nós fazemos com a família natural, a família espiritual, a família de Deus, também passa pelo mesmo processo. A primeira coisa que nós precisamos é estruturar a vida conjugal. Uma família está centrada, está fundamentada na vida conjugal, do marido e da esposa. Um casamento bem construído, bem fundamentado, né, onde os cônjuges, marido e mulher, se dedicam um ao outro, é fiel um ao outro, são parceiros na vida diária. Então, eles constroem uma boa experiência. Eles constroem uma vida que é digna de ser vivida. E, ao mesmo tempo, eles estão gerando um espaço social, né?
para que os filhos possam vir e serem abrigados. Então, nesse contexto, eles conseguem criar um lar. Então, a partir da estrutura, né, da vida conjugal, marido e mulher, o homem como filho, como marido, como pai, a mulher como filha, como esposa, como mãe, e os filhos, né, em qualquer idade, sejam crianças, adolescentes ou jovens, formam uma família estruturada. Mas quem dá a base, quem dá a sustentação dessa estrutura ou melhor, são os pais, que na verdade é o casal. Se o casal tem um casamento desestruturado, mal arranjado, essa situação vai se projetar sobre a família, sobre a educação dos filhos, sobre a conduta do lar, e assim por diante. Então, tudo começa com o casamento no contexto da família. Um outro aspecto que eu quero salientar aqui é que, além de existir uma estrutura, né, onde marido e mulher são parceiros e cada um cumpre o seu papel de pai, de mãe, né, dentro do contexto familiar, a família também tem uma missão de educar os seus filhos na fé. Fé vai além de qualquer tipo de religião. Porque as religiões têm os seus credos, suas crenças, seus rituais, sua estrutura. E eu não estou falando de religião, estou falando de fé no Criador. Fé naquele que é Criador e Senhor de todas as coisas. E naquele que enviou a Jesus, seu Filho, para nos alcançar e nos dar a salvação e uma vida nova, eterna, em Deus. Então, a família tem a responsabilidade de educar os seus filhos na fé. E passa por esse aspecto, gerar no coração dos filhos uma boa autoestima, uma boa autoimagem. Passa por esse aspecto, os pais, especialmente o pai, fazer uma afirmação sobre os filhos, de quanto ele ama, de como esses filhos são importantes, de como ele aprecia e aprova a atuação e o caminhar, o desenvolver desses filhos em todos os aspectos, físico, espiritual, mental, emocional. É muito importante que um pai faça afirmação, né? Possa validar a vida do seu filho. Ele precisa receber isso do pai. E a mãe também tem esse seu papel, cada um de uma forma, né? Como é próprio do masculino e do feminino, né? Que está presente na vida do pai e da mãe. Mas eles devem educar a seus filhos na fé, no conhecimento da verdade de Deus, no conhecimento de um Criador, no conhecimento de um que é Senhor, é dono de todas as coisas. Nós não somos os donos, nós não somos os criadores. Nós somos mordomos da criação. Nós recebemos as coisas que recebemos para gerenciar, administrar. Mas assim como nós viemos nu para esta terra, nu nós iremos, sem nada, absolutamente nada. Porque aqui nós não somos donos de coisa alguma, nós somos mordomos. E vamos um dia todos prestar contas ao Senhor, daquilo que recebemos e daquilo que fizemos, né? Em todos os aspectos. Então, a família é aquela que gera, que cria um propósito para a sua vida, para a sua caminhada e para os seus filhos. É aquela que forma esses filhos, formam uma vida própria. Cada família tem a sua vida própria. Você pode observar isso no aspecto natural, né? É muito comum, né? Então, a sua maneira de viver, de agir, de falar, de lidar com as coisas. De onde vem isso? Vem dos pais. E de onde os pais trazem? Da sua casa paterna ou materna, né? Eles trazem e vão passando de geração em geração e acrescentando outras coisas. Enfim, cabe a eles formar
a sua família e depois, uma vez adultos, enviar para a vida. Eles liberam os seus filhos, né, para viver a sua própria vida. Isso tem um cunho natural? Tem. Mas o espiritual também é assim. É dentro desse contexto que o espiritual se manifesta. Perdão. Família também é um lugar de refúgio. A palavra lar vem da palavra lareira, de um lugar que aquece, de um lugar que gera conforto, de um lugar que traz satisfação, né? Que é agradável estar ali. E que ali é o lugar que não apenas agradável, mas o lugar em que eu posso ser suprido. Lar é isso. Esse é o conceito de lar, diferente de casa. A casa tem a ver com o aspecto natural, físico, mas lar é o ambiente que o casal gera para a família, para os filhos e para todas as pessoas que moram com eles. Aquele ambiente em todos os aspectos, social, físico, emocional, intelectual, espiritual, enfim. São os pais que geram essa condição. E, repito, se o casamento desses pais não vai bem, contamina completamente o lar, contamina aquilo que o ambiente em que essas crianças e esses adolescentes vão crescer, se desenvolver e serem supridos daquilo que cada um deles precisa. Então, família é um lugar de refúgio, né? E o verdadeiro lar, ele tem liberdade de expressão, é um ambiente de paz, é um ambiente que gera um suporte para as pessoas em todo o tempo, nas suas necessidades, não é? É um ambiente de sustento, é um ambiente de conselho e é um ambiente que gera direção. Uma família que tem dificuldade de construir um lar sem esses elementos, eles não vão conseguir viver bem, de forma satisfatória. E não vão conseguir desenvolver uma vida digna e satisfatória, também, vou repetir, para os seus filhos, por falta de alguns elementos. Ou porque eles não sabem conduzir, ou eles não sabem como manter esses elementos, né? Da paz, da liberdade, da satisfação, do sustento, do suporte, da orientação, do conselho, né? Baseado no amor, baseado na fé, baseado nas relações que eles estão construindo, né? Quando não tem isso, sabe o que ocorre? O marido muitas vezes acha que é mais interessante ficar fora de casa depois do trabalho, né, e demorar para chegar em casa, porque ele não tem nenhum prazer, né, em ficar ali, por diversas razões. Talvez a esposa tenha a mesma tentação. Ela sabe que tem um monte de coisa esperando ela para fazer ali, para cuidar dos filhos, talvez um jantar ou alguma limpeza que não pôde fazer, porque durante o dia ela esteve trabalhando fora. Mas ao olhar para o lar dela, a casa dela, ela já sente um peso, vai ter que voltar para um ambiente que não é um ambiente fácil, um ambiente que às vezes está tóxico, porque a relação com o seu marido não é boa, porque ela está sobrecarregada, porque ninguém quer cooperar com ela, e assim por diante, né? Enfim. E filhos, a mesma coisa. Filhos, muitas vezes têm um prazer maior de ficar na casa dos seus amiguinhos, seus coleguinhas de escola, do que ficar em casa. Porque em casa recebe maltrato, em casa não tem aprovação, nem em casa não tem elogio, nem em casa não tem orientação, não tem aconchego, não tem um amor que se expressa de várias formas para com a vida dessa criança. E assim também adolescentes. E quanto mais cresce, mais disposição de ficar longe do lar eles têm.
E às vezes cria uma aversão de ficar ali, né? Eu estou fazendo uma descrição aqui muito simplória, né, do que nós temos hoje na sociedade. E você sabe disso. Então, os pais têm uma tarefa importante. Além de estruturar o seu espaço, sua família, educar na fé, também tem a responsabilidade de gerar um lar ou um ambiente propício para que a vida se desenvolva. E, por fim, um outro aspecto importante, a família é aquela que cumpre a promessa de Deus. Por quê? Porque Deus disse para Abraão, através do teu descendente, ou de ti, eu abençoarei todas as famílias da terra. Você já ouviu por mais de uma vez neste púlpito, que a forma como isso acontece. Abraão foi abençoado com alguns filhos, mas um deles, Isaque, é o filho da promessa. E de Isaque vieram Jacó e Esaú, mas Jacó é o eleito. E de Jacó vieram os 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel, e que daí nasceu a nação de Israel, e da nação de Israel veio o descendente de Abraão, que também é o descendente de Davi, da casa real, né? Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o descendente que por meio dele todas as famílias da terra serão abençoadas. Por quê? Porque ele veio anunciar o reino de Deus sobre a terra. Ele veio trazer a salvação. Ele veio abrir o caminho da justiça de Deus, que nós não tínhamos aberto para nós. Não havia uma maneira de curar os nossos corações do pecado. Não havia uma maneira de alcançar perdão dos nossos pecados e purificação da imundícia espiritual e natural da nossa vida sem o perdão de Deus. E não havia uma maneira de alcançar o perdão de Deus, porque qualquer coisa que nós fizéssemos para Deus, no sentido de alcançar o perdão dEle, de alcançar a justiça dEle, alcançar a misericórdia dEle, qualquer coisa que nós doássemos para Ele, estaria contaminado com o nosso pecado. Qualquer promessa que nós fizéssemos, estaria contaminado, porque nós somos pecadores. Então, não existe, guarda isso no teu coração, não existe boa obra alguma que nós possamos fazer nesta terra de nenhuma dimensão para alcançar o favor de Deus, o perdão de Deus, a cura que vem de Deus para o nosso coração, para a nossa alma, a fim de que possamos ganhar os céus, ou ganhar a vida eterna, ou ganhar uma vida com Deus, né? Porque no pecado nós ficamos longe de Deus, afastados de Deus. E o propósito que Deus tem para com cada uma das suas criaturas não pode se desenvolver, não pode se realizar enquanto o ser humano está vivendo no pecado, vivendo na sua imundícia, vivendo longe do Senhor, em rebelião, em desobediência, incapaz de cumprir a vontade de Deus. Por isso é que Jesus veio, para abrir a porta. Se alguma pessoa se dispusesse a morrer por você, porque ela te ama muito, ela gosta muito de você, aí ela chega diante de Deus e fala: ó, Senhor, eu não sou ninguém, mas eu amo muito meu amigo ali, eu quero morrer por ele. Se eu morrer por ele, o Senhor cura o coração dele, sara os pecados dele? Não. Por quê? Porque quem vai morrer por você, ainda que te ame muito, vai doar a sua vida por você, ele é um pecador. E Deus não pode aceitar um sacrifício em pecado. Tem que ser um sacrifício puro, santo, de acordo com a vontade de Deus. Porque você tem que satisfazer os critérios
da justiça de Deus. E é por isso que Jesus, o Filho de Deus, deixou a sua glória, deixou os céus, deixou tudo aquilo que ele era e que ele tinha, para assumir a nossa humanidade, para se tornar um como nós, humano, né? Nascendo num contexto de uma família, que iria criá-lo, desenvolvê-lo, formá-lo, né? Uma família que temia a Deus, uma família que seguia os caminhos do Senhor, uma família que esperava o Messias, o Redentor de Israel e aquele que iria salvar os gentios. Jesus não nasceu de uma relação entre um homem e uma mulher. Nasceu de uma relação entre o Espírito Santo e Maria. Por isso, ele era um ser santo, não pecador. Não trouxe para esta humanidade a semente do pecado. Trouxe uma semente santa. E assim permaneceu. E quando adulto, ao desenvolver o seu ministério, continuou santificado e santificando-se, sem pecado. Cumpriu o propósito de Deus, anunciou o reino, ensinou os caminhos do Senhor para o seu povo. Fez os sinais, os milagres que Deus deu a ele para fazer, a fim de que não apenas crescem nele, mas entendesse quão grande era o amor de Deus pela nação de Israel e por todos os gentios, por todo o mundo. Deus abriu um tempo favorável. Estou pronto, estou aberto com o meu amor para aceitar todo aquele que vem ao Senhor, né, que viesse a Ele por meio de Jesus, com o coração arrependido, desejoso de não continuar vivendo esse tipo de vida que o mundo oferece, desejando viver um outro tipo de vida, a vida que vem de Deus. Sem arrependimento, sem quebrantamento de coração, você não muda, porque o arrependimento é uma atitude de mudança de mente. Você se dá conta que você está numa roubada, que você está vivendo uma vida sem sentido, sem razão, vazia, seca, sem respostas para as principais perguntas da vida, sem alegria de viver, uma mesmice que não te leva a lugar nenhum, por mais que você faça nessa terra, por mais conquistas que você tenha, por mais prazeres que você curta, no dia seguinte está tudo igual novamente. Jesus veio abrir o caminho da salvação. Como? Pelo seu sacrifício na cruz. A Bíblia diz que era necessário que ele fosse pendurado numa cruz para morrer uma morte como de um maldito de Deus, assumindo o pecado de toda a humanidade, de cada ser humano. Na cruz, ele assumiu o teu pecado e o meu pecado, assumiu a tua miséria e a minha miséria, assumiu a tua imundícia e a minha imundícia, assumiu as tuas desobediências e a minha desobediência, assumiu a tua rebeldia contra Deus e a minha rebeldia. Jesus assumiu tudo isso e se ofereceu nesse sacrifício em favor de todos, a começar do povo de Israel. E por causa que Jesus fez isso, e era essa a vontade do Pai, e ele cumpriu integralmente todos os requisitos da justiça de Deus, é por causa disso que Deus, o Pai, não deixou ele no túmulo. Não deixou ele no túmulo. E ao terceiro dia, como estava previsto, ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele venceu o pecado que ele assumiu. Ele venceu o mundo. Ele venceu o diabo. E ele venceu a morte. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Que o pecado gera morte. O pecado gera morte.
A Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E é isso que Jesus abriu para o povo de Israel e para todas as nações da terra. Aleluia. Quando Jesus se levantou daquele túmulo, foi levantado pelo Espírito daquele túmulo, ele venceu a morte. Ele estava pronto para iniciar uma nova raça de pessoas libertas do pecado e agora reconciliadas com Deus, para viver a vida que Deus planejou para elas. E aonde Jesus foi colocar essas pessoas, que inclui os seus discípulos, o povo de Israel, aqueles que aceitaram a Cristo, que viram em Jesus o Messias, o Salvador, Jesus colocou esse povo todo num lugar chamado igreja. A igreja é a assembleia, é a família daqueles que foram resgatados do mundo, retirados do pecado, retirados de um mundo sem Deus e colocados na família de Deus, no cuidado, no amor de Deus, na paz de Deus. Então, os discípulos, ou aqueles que se convertem a Jesus e se batizam nas águas, confirmando a sua fé, se unem a Jesus. Manifestam o seu desejo de andar com Jesus e no caminho de Jesus, debaixo do ensino de Jesus. Porque Jesus é o único, e não tem outro da parte de Pai, é o único mediador entre os homens e o Pai, entre os homens e o Deus único verdadeiro. Quando a gente fala de abençoar famílias, nós estamos falando de levar àqueles que não têm esta palavra, que não têm essa graça, que não têm esse amor, tudo aquilo que eu acabei de descrever. Abençoar famílias é ajudá-las a encontrar o seu caminho em Deus, é ajudá-las a viver a vida que Deus tem para elas, é ajudá-las a andar no temor do Senhor, andar no Espírito, andar debaixo da graça, andar conhecendo e vivendo a palavra de Deus, que não importa onde estejam e com que condição estejam. Isso é abençoar famílias, ajudá-las a entender como eles devem estruturar, moldar, organizar e comandar o seu lar, para fazer com que a bênção que chegou aos seus corações seja transmitida para os seus filhos. E os seus filhos possam assumir essa bênção, de se entregarem, de seguirem a Jesus, e de aprender os caminhos de Deus, aprender os preceitos, os princípios de Deus. E uma vez vivendo isso, passarem para os seus filhos. Eu já falei aqui, vou repetir, Deus é Deus de alianças, de aliança. Mas Deus também é Deus de promessas. Mas Deus também é Deus de gerações. Deus tem alcançado a minha geração, e agora Ele quer alcançar a geração das minhas filhas, né? Daqueles que têm a idade dos nossos filhos. E também é hora de alcançar a geração dos nossos netos, porque estão despontando já. E Deus tem um prazer em te ajudar, em te guiar, para você poder passar para a nova geração tudo aquilo que eles precisam. O meu tempo está terminando, mas eu preciso fazer duas coisas. Eu quero ler um texto para você, o Salmo 78, versículo 1 ao 8. Eu tinha vários textos aqui, mas não vai ser possível ler aqui. Mas vou deixar para você depois, durante a semana, estudar e compartilhar no grupo. Mas o Salmo 78, versículo
1-8, diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, e o que contaram os nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, povo de Israel, né? E instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Ou seja, os pais contassem aos filhos, e os filhos, uma vez conhecendo e vivendo essa realidade que os pais viveram, passassem para os netos daqueles, né, que eram seus filhos, mas netos dos seus pais. E assim por diante, os seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, a geração anteriores, né? Geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. O que Deus espera que uma geração passe para outra, a geração que está vivendo debaixo da graça, que conhece e anda nos caminhos do Senhor, que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus espera que esta geração ande nos seus caminhos, viva a vida que Deus planejou para eles e passe essa vida para os seus filhos. E uma das formas de fazer isso é através dos louvores, cantando os louvores, cantando as grandezas de Deus, cantando o poder de Deus, cantando e anunciando quão grande é o amor de Deus, como nós fizemos hoje aqui. Nós cantamos sobre o amor de Deus, cantamos sobre a graça de Deus. Os filhinhos têm que ouvir isso, na igreja e no lar, com cântico ou sem cântico, com histórias, de uma forma ou de outra, tem que ouvir, tem que receber, porque eles estão sendo ensinados não numa religião que é dos seus pais, como qualquer pessoa aí no mundo diria. Eles estão sendo ensinados no caminho do Deus vivo e verdadeiro, daquele que criou céus e terra, daquele que sabe todas as coisas, daquele que nos ama, que se importa conosco. E não é por meio da religião que nós vamos ser alcançados. Nós somos alcançados pela expressão máxima do amor de Deus, Cristo Jesus, crucificado e ressurreto. É esse que nos alcança, não é a religião A, B ou C, não é a ideologia A, B ou C, até o Z. Quem nos alcança para a vida é Deus, o Pai, através do Espírito Santo, que nos convence dos nossos pecados e abre o nosso entendimento para crer em Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia! Não tem outra conversa. O resto é resto, pode jogar fora. E por último, eu quero que você entenda uma coisa. Deus estabeleceu na sua igreja um caminho para que a igreja seja edificada, fortalecida e viva no amor de Deus, na graça de Jesus e no conhecimento da palavra de Deus. Que caminho é esse, pastor? Em Isaías 54, versículo 13, o profeta diz uma palavra, Isaías, né? Ele diz aquilo que o Senhor falou ao coração dele. E lá está escrito assim: todos os meus filhos, ele está falando em nome do Senhor, né? Em nome de Deus. Todos os meus filhos serão ensinados pelo Senhor, ou discípulos do Senhor.
Então, Deus estabeleceu um caminho em que os seus filhos, o seu povo, é ensinado nos caminhos dele, ou se torna discípulo dele. O que é um discípulo do Senhor? Um discípulo é um aprendiz, que aprende com o seu discipulador, né? Ou aprende com os exemplos da palavra de Deus, com Jesus, né? Que aprende com os ensinamentos que o Espírito Santo traz no seu coração. Então, um discípulo é aquele que segue o caminho do Senhor, é um aprendiz dos caminhos do Senhor, é um aprendiz das palavras, dos ensinamentos do Senhor. Mas o discípulo também é aquele que está unido a Jesus, que tem um coração novo, né, limpo, purificado. Também é aquele que tem uma mente renovada. Também é aquele que tem uma visão de reino de Deus, que não está na igreja apenas para ser abençoado e viver a sua vida segundo a sua própria cabeça e segundo o mundo, mas é aquele que tem uma visão de reino. Como Jesus ensinou os seus discípulos: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, a vontade do Pai, né? O discípulo é aquele que tem uma visão de reino. E o discípulo também é aquele que serve ao Rei Jesus. Se você está na igreja do Senhor, se você se uniu a Jesus pela fé e pelo batismo, se você quer seguir os caminhos do Senhor, Deus tem te chamado para ser um discípulo dele. Você é filho, você é filha. E Deus quer te ensinar a andar nos caminhos dele. Deus quer que você tenha a visão do reino dele. Deus quer que você tenha um coração sempre puro, uma mente renovada, para não se ajustar aos caminhos e à maneira de viver do mundo, no pecado, na perversidade, na maldade, na promiscuidade, etc. Deus quer que você ande nos seus caminhos santos, justos, úteis, bons, puros, edificantes, honrosos, proveitosos. E Deus quer que você, como discípulo, tenha também, sirva ao Rei, aprenda a servir a Jesus, servindo os seus irmãos, servindo a sua própria família, servindo as pessoas que estão dentro do círculo de amizade que você tem, no bairro onde você mora, no trabalho onde você exerce a sua profissão, na escola, etc, etc. Os ambientes que você frequenta. Ali você deve aprender a servir a Jesus. Isso chama-se discipulado. E a igreja aprendeu que a melhor maneira de desenvolver essa vida com o Senhor, esse discipulado, esse aprendizado, não é? que o Pai quer que os seus filhos sigam, né? Aprendam. Essa é a maneira como Deus nos molda, nos forma. A igreja aprendeu há muito tempo, desde a primeira igreja primitiva, né? Que a melhor maneira de fazer isso é através dos grupos pequenos, das células. Aqueles grupos pequenos, grupos de comunhão como nós temos, 3, 4 famílias, 8, 10, 12 pessoas, né? Por quê? Porque ali é um grupo em que tem a presença do Senhor, tem a comunhão com Deus através das orações, tem a comunhão com a palavra, né? Através do compartilhamento da palavra, dos testemunhos, né? Ali tem uma comunhão uns com os outros, porque uns aos outros eles se ajudam, se suportam, né? Cooperam uns com os outros, estão ali apoiados, um apoia os outros. Então tem comunhão com os irmãos, tem comunhão com Deus, né? E tem o aprendizado para fazer a vontade de Deus. Ali eles aprendem como acolher uns aos outros, como amar uns aos outros, como servir uns aos outros. E ali são estimulados a
levar, compartilhar esta mesma palavra, este mesmo amor, esta mesma alegria, esta mesma vivência para aquelas famílias, para aquelas pessoas que estão no vale da morte, que estão sem Deus, que estão vazias, que estão carregadas de ansiedade, de medo, de preocupação. Para finalizar aqui, eu vou ler para você qual é o tamanho do nosso desafio. Eu falei que Deus é Deus de gerações, e nós devemos abençoar a nova geração. Eu vou te dizer, eu vou cantar aqui para você, lendo a palavra, aonde está metida esta nova geração que está vivendo aqui, não só no Brasil, mas em toda a terra. Essa nova geração está sendo exposta a um tipo de vida, a um tipo de vivência, onde o que eu vou falar aqui para você é o mais comum. Esta nova geração está sendo exposta a um tipo de vida através das drogas, do homossexualismo, da pedofilia, da pornografia, da prostituição, do aborto, do suicídio, de uma vida sem razão de viver, sem sentido, de uma vivência em família onde a família está se dissolvendo, onde pai e mãe não são mais as autoridades para guiar os seus filhos, ou são desprezados como autoridade. Estão vivendo uma vida filhos vivendo uma vida sem limites. Estão vivendo absorvendo a perversidade do mundo, absorvendo o engano que existe no mundo e absorvendo que a vida mais legal de ser vivida é a vida virtual, como um caminho de fuga. O virtual é que é legal, não o real. Os fatos, a realidade dói, causa problema, causa transtorno, causa confusão, causa briga. Vamos para o virtual. Aonde você tem a vida virtual? Da internet. A internet é um meio. As pessoas estão se rendendo, se entregando a uma vida virtual, achando que essa é uma vida real. É real porque afeta as suas vidas, mas está carregada de fantasia, está carregada de engano. Então, queridos, as famílias hoje que estão em Cristo têm um desafio enorme de alcançar outras famílias, de alcançar outras vidas que estão vivendo neste contexto que eu acabei de ler para você. E tem mais, a Bíblia diz que nos últimos dias nós viveríamos um ambiente de grande perversidade, materialismo, ateísmo, cobiça, uma cobiça sedenta de prazeres e de atrações para satisfazer o meu coração, o nosso coração, mas que não consegue satisfazer. No dia seguinte está tudo igual, e a cobiça continua, a busca por prazeres e atrações continua, cada vez maior. Então, queridos, esse é o contexto que nós estamos vivendo. Esse é o contexto em que a igreja está sendo chamada para ser edificada e abençoar famílias. A base é o sacrifício de Jesus. A base é a sua vida com Cristo. E a partir daí, você cresce, você se forma, você aprende a ouvir a voz do Senhor. Tem a sua vida restaurada, seu coração, sua mente, seu lar, para andar segundo o padrão de Deus, segundo o padrão do reino de Deus. E Deus já nos tem chamado para esta empreitada. A igreja que está na terra aqui hoje, a igreja que é sobrevivente à pandemia do coronavírus, tem diante de si este desafio. É para este desafio, queridos, é para este caminho que Deus está te chamando e está me chamando. Se você entender isso, você não apenas vai colocar o seu coração e a sua vida nas mãos do Senhor, mas você vai entregar a sua própria família nas mãos de Deus. E você vai falar,
Venha o teu reino, Senhor, sobre as nossas vidas. Venha o teu reino sobre o meu casamento. Venha o teu reino sobre os meus filhos. Venha o teu reino sobre o meu lar. Venha o teu reino sobre o meu trabalho, sobre as obras das minhas mãos. Venha o teu reino sobre os meus alvos. Venha o teu reino sobre os meus sonhos. Venha o teu reino sobre os meus desejos. Venha o teu reino sobre o meu caminhar diário. Venha o teu reino sobre a minha mordomia de administrar a vida, as finanças e tudo mais. Venha o teu reino, Senhor, porque eu não dou conta por mim mesmo de fazer bem e alcançar um bom fruto. Eu preciso da graça do Senhor, eu preciso da sabedoria que vem do Senhor, eu preciso dos seus ensinamentos, eu preciso ser assistido, suportado, conduzido. O que o homem natural menos deseja é ser dependente de alguém. E nós, como cristãos, já descobrimos que o que mais precisamos é ser dependentes daquele que deixou tudo por amor a nós e se fez carne como nós, mas não pecou como nós, mas levou o nosso pecado na cruz do Calvário. Venceu a morte. Nós ainda não vencemos. Nós ainda não passamos por isso. E senão, se nós queremos viver a vida que o Criador, o Deus eterno, desejou para cada um de nós, nós temos que depositar a nossa vida nas mãos de Jesus e seguir o seu caminho. Amém? Esse é o dilema da igreja hoje. Ela vai cumprir o chamado e o propósito de Deus? Ela vai se deixar e ajudar a edificar a igreja para abençoar famílias e espalhar o discipulado, o chamado de Jesus para todas as nações? Ou ela vai ficar presa no seu próprio lugar, no seu próprio comodismo, no alcance da sua própria vontade e vai perder a bênção de Deus? Vai perder a bênção do chamado de Deus, dos planos de Deus para a sua vida. Deus não nos chamou para viver uma vida mesquinha, vazia, pobre, sem sentido. Deus nos chamou para viver a vida plena que Ele tem para os seus filhos, em Cristo Jesus e cheios do Espírito Santo. É isso que você quer? É isso que você deseja realmente? Então fique em pé. E vamos colocar isso para o Senhor. Novamente, domingo passado fizemos aqui uma entrega. Colocamos a nossa vida diante do Senhor. Hoje estamos fazendo outra. Não fica com medo, não. Busque depender do Senhor. Busque entregar tudo nas mãos do Senhor. Vamos orar. Apresente as suas mãos para o Senhor. A sua vida, coloque-se diante dEle. Ele te ama. Ele está pronto a te conduzir ainda mais do que tem te conduzido. Mais. Você quer ir mais fundo? Deixa na mão dele, deixa ele te guiar. Você quer experiências novas? Você quer ouvir a voz do Senhor? Você quer viver debaixo da presença do Senhor? Você quer que os olhos de Deus estejam continuamente sobre a tua vida? Ah, meu querido, entrega a tua vida, entrega a tua família, entrega tudo que você tem nas mãos dele. Ele vai cuidar. Ele é Senhor de tudo, da sua vida e de tudo que você tem. Querido Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos perante o Senhor. Obrigado pela tua palavra que o Senhor deu aos nossos corações esta manhã. Nós nos apresentamos como servos e servas do Senhor, filhos e filhas que o Senhor já tem alcançado. E se alguém ainda não foi alcançado pelo Senhor, que possa ser tocado pelo seu Espírito nesta manhã, possa se quebrantar, possa se curvar, possa desejar se colocar na dependência do Senhor, que nos ama profundamente e que manifestou o seu amor tão grande na cruz do Calvário, e por deixar aquele túmulo vazio, aleluia, para que Jesus, vivo, ressurreto, pudesse nos conduzir para o reino eterno, para a vida eterna. Senhor, toca as nossas vidas,
perdoa os nossos pecados, limpa os nossos corações, renova as nossas mentes, enche-nos do Teu Espírito, enche-nos da Tua Palavra. Recebe os nossos corações, recebe a entrega de cada família nesta manhã, porque nós aceitamos a Tua Palavra, desejamos edificar a igreja, ter as nossas vidas edificadas, edificar o corpo de Cristo com o auxílio do Teu Espírito, a fim de que sejamos abençoadores das famílias, não apenas das famílias que habitam neste lugar, nesta cidade de São Caetano do Sul, mas as famílias que habitam nesta região, as famílias que habitam no Brasil, as famílias que estão espalhadas pelas nações da terra. Nós queremos ser abençoadores de famílias, nós queremos ser discipuladores de nações, nós queremos ser servos do Senhor para levar a vida, a palavra da vida, a bênção do Senhor até os confins da terra, se esta é a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Guia os nossos passos, ó Pai, e o Teu nome, acima de tudo, seja glorificado. Aleluia. Amém, Jesus.